E aí galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te mostrar como produzir uma redação do zero, uma redação estilo Enem, ou seja, dissertativa argumentativa. Tem 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então eu vou pedir para vocês que começaram aqui a assistir o vídeo, que fiquem até o final, porque a última parte é a conclusão, um dos parágrafos mais importantes, se duvidar, porque das 5 competências do Enem, a quinta é especialmente da conclusão. Então você não pode banalizar, você não pode descartar, você precisa priorizar isso. Então fique até o final do vídeo, porque eu vou te falar como produzir uma excelente conclusão. Além disso, eu sempre falo para vocês, é muito importante que você tenha um modelo pronto de redação, porque você economiza tempo na hora da prova, você não tem que ficar se preocupando com os repertórios e você também fica mais leve, menos pressionado quando estiver produzindo a sua redação, porque você só vai se preocupar com o tema e com o seu projeto de texto, com as causas e as consequências relacionadas ao tema. Mas é muito importante que antes disso, antes de você aplicar o modelo de redação, você tenha em mente como é uma redação estilo Enem, como você tem que produzir, o esqueleto mesmo, como eu acabei de falar. Então é muito importante que você fique aqui comigo até o final do vídeo, para você ter esse entendimento e poder aplicar as dicas que eu já solto aí para vocês. Mas é isso, bora pro vídeo. Bom, a gente já está aqui com o material e a didática vai ser a seguinte. Como eu falei no vídeo, na redação nós temos 3 estruturas, certo? Nós temos a introdução, o desenvolvimento, que se divide em 1 e 2. Tem gente também que coloca um terceiro desenvolvimento, mas assim, o mais comum, o que a gente mais vê, e o que o pessoal mais faz também, é usar apenas 2 desenvolvimentos, o 1 e o 2. E além disso também nós temos a estrutura da conclusão, certo? Então eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo para que você entenda de uma vez por todas como produzir uma redação do zero, certo? E estruturando da forma correta, como tem que ser feito. Então vamos lá. O vídeo está dividido em 3 partes. Aqui na introdução eu vou te mostrar 2 estruturas. Você tem a opção aí de escolher ou a primeira ou a segunda, eu vou te mostrar. E também eu vou dar exemplos, Para cada estrutura que eu te apresentar, eu vou te dar um exemplo de como aplicar isso, esse conhecimento, essa teoria na prática. Porque, como eu sempre digo, não adianta você ter a teoria e não saber aplicar isso na prática. Então, dessa forma, eu espero que vocês consigam entender como estruturar da forma correta, certo? Como produzir uma redação estilo Enem do zero. Beleza. A primeira opção para introdução é você usar uma introdução sem alusão. Então você já vai colocar aí o tema da redação logo de cara, você vai expor ele, vai deixar claro isso para o corretor, e depois você vai colocar a sua tese e o projeto de texto. Mas eu enumerei para que fique claro para vocês também. Então vamos lá, parte por parte. Primeiro, você vai apresentar o tema da redação, já que essa opção não tem uma alusão no início. Depois, você vai colocar a tese. O que é a tese? É o seu posicionamento diante do tema. É claro que você não vai poder colocar isso na primeira pessoa. Você não pode dizer no texto, eu acho que o tema funciona dessa forma. Não, e não pode. Sempre na terceira pessoa do singular, de uma forma muito formal. Então, é muito importante que você deixe claro para o corretor, certo? Sempre na terceira pessoa do singular, o seu posicionamento diante do tema. Então, isso aí é a nossa tese. É como se fosse também um mini esqueleto da sua redação. E aí nós vamos para o terceiro tópico. Nesse terceiro tópico é onde a gente vai colocar o projeto de texto. É o que você vai falar no decorrer da sua redação, certo? Você vai explicar e vai mostrar para o corretor, bem resumidamente, até porque é o parágrafo da introdução. Você não tem que explicar nada, você só vai expor o problema. Você vai colocar 2 causas do tema ou você vai colocar a causa e a consequência. Eu, particularmente, gosto de colocar nos meus textos causa e consequência, mas ao longo do vídeo eu vou te explicar o porquê disso, então fiquem até o final. E também, aí, por último, o quarto tópico é o fechamento. No fechamento, eu deixei como opcional, não é obrigatório colocar um fechamento na introdução, mas se você quiser, pode colocar também. Eu, Pedro, não gosto de colocar um fechamento na introdução, mas não é nem por conta de que eu acho que está errado, não é por conta disso, não. É porque na introdução eu tenho poucas linhas, certo? Para estruturar aí, deixar essa estrutura que eu apresentei para vocês. Então, se eu ficar falando muito, eu vou gastar as linhas que seriam para o meu desenvolvimento, que é o mais importante, no meu ver. Então, é interessante que você deixe uma introdução pequena, breve, rápida, certo? Porque o foco mesmo, onde você vai explicar isso para o corretor, onde você vai trazer repertórios, vai relacionar com seus argumentos, é no desenvolvimento. Então, não explique muito na introdução, apenas exponha o que você quer falar no decorrer do seu texto, apenas isso. Então, o ideal para a introdução é uma média aí de 5 a 7 linhas. Certo? Como eu falei para vocês, agora eu vou te dar um exemplo aí de como aplicar esse conhecimento que eu acabei de te passar na prática. Porque dessa forma, você também vai ter mais clareza e conhecimento de como produzir uma redação estilo Enem do zero. Vamos lá.
A nação verde e amarela, ou seja, a brasileira, certo? Embora tenha conquistado e validado inúmeros princípios e direitos à população, ainda é frágil em alguns setores, em especial o tema da redação. Isso se dá, infelizmente, devido à causa do problema. Nessa perspectiva, à vista de, a consequência, entende-se que é crucial combater a problemática. Então, vamos resumir aí, novamente, a estrutura da introdução para a primeira opção que eu trouxe, né? Sem uma alusão. Então, no início, nós já colocamos aí, né, já apresentamos o tema, junto com a nossa tese, que é onde a gente fala que é uma questão frágil para a população, porque ainda não foi resolvida. E depois, por fim, nós temos o projeto de texto, né? Como você pode observar, eu estruturei, eu deixei esse projeto de texto com causa e consequência. Então, como eu falei com vocês, no D1 você vai falar da causa do problema e no D2 da consequência do problema. Lembrando, você vai colocar uma única causa e uma única consequência. Não invente de colocar muitas causas e muitas consequências. Não é legal isso. Porque a partir do momento que você coloca muitas causas e muitas consequências, você tem a obrigação de explicar isso para o corretor, explicar por que essa causa tem relação com o tema. E é aí que está o problema, porque nós temos um texto com 30 linhas, então é muito limitado. Então, se você coloca muitas causas e você tem essa obrigação de explicar, seu texto acaba ficando muito superficial, né? Porque fica muito raso de informação. Então aqui, como eu te falei, nós temos a segunda opção para você usar, né, na redação também, em relação à introdução, à estrutura da introdução. Nesse caso aí, nós vamos usar uma alusão no início, então é muito importante que você tome cuidado e preste atenção ao que eu vou te falar agora. Duas coisas importantes que você precisa priorizar ao escolher uma alusão para colocar na introdução. Primeiro, não pode ser uma alusão muito grande, porque na introdução você tem um limite aí entre 5 a 7 linhas, então não é legal que você coloque uma alusão muito grande. Você precisa dar destaque para o tema e para os seus argumentos, né? Onde você vai colocar no projeto de texto da introdução. Então escolha uma alusão pequena. E uma outra coisa também que você precisa se atentar ao escolher uma alusão é que não pode ser uma alusão que não tenha nada a ver com o tema. Tem que ter relação com o tema e com a ideia que você vai trazer em seu texto, ok? Então vamos lá, primeiro tópico aí eu coloquei, né, começa usando a alusão e relacionando com o tema, que foi exatamente o que eu disse. Tem que haver uma relação entre ambos, né, entre o tema e a alusão. Segundo, você coloca o seu posicionamento, né, você apresenta a tese. Além disso, coloca o projeto de texto, né, como eu também já havia dito. Você vai escolher se quer colocar duas causas ou causa e consequência. Às vezes também eu gosto de colocar ponto positivo e ponto negativo. Mas aí eu abro um parênteses, tome cuidado com o tema, porque às vezes existem temas que não têm lado positivo. Por exemplo, intolerância religiosa. Não tem um lado positivo nisso. Então, tome cuidado aí com o tema, certo? E veja se esse tema se encaixaria nesse projeto de texto, de ponto positivo e ponto negativo. E aí, se couber, em um desenvolvimento você fala do positivo e no outro você fala do negativo. E no quarto tópico, nós temos o fechamento. Como eu também já havia dito, é opcional, você coloca se quiser. Agora nós temos um exemplo do que eu acabei de falar, para que você coloque em prática esse conhecimento que eu te passei. Desde o surgimento do iluminismo na França, entende-se que uma sociedade só progride quando o indivíduo se mobiliza com os entraves sociais e tenta combatê-los. Entretanto, ao observar a sociedade brasileira, principalmente quando se trata do tema da redação, vê-se que essa realidade, além de ser um grande desafio, tende a contrariar os ideais iluministas. Nesse sentido, em função da causa, a consequência segue em evidência no país. Então perceba, nós temos uma alusão no início, certo? Que tem a ver também com o tema, com os seus argumentos que você vai colocar em seu texto. E um ponto importante também, não é uma alusão grande, como eu também já tinha falado com vocês. É uma alusão pequena, rápida, e você já introduz o tema logo de início. E por fim, nós temos a tese, que é onde a gente coloca aí, vê-se que é uma realidade, além de ser um grande desafio. Esse é o nosso posicionamento diante do tema. E também nós temos o projeto de texto, que eu também estruturei com causa e consequência. Então no D1 você falaria da causa e no D2 da consequência do problema. Também, como já havia dito, você vai colocar uma única causa e uma única consequência, ok? Pronto. Agora que nós já temos conhecimento e também já aplicamos na prática, por meio dos exemplos, né, a estrutura da introdução, nós vamos agora para o desenvolvimento. Se você está comigo até aqui nesse vídeo, eu quero que você fique até o final, porque como eu também já tinha falado no início do vídeo, eu vou aprofundar a estrutura da conclusão, que é um dos pontos mais importantes e que você precisa estudar. Então fiquem comigo até o final, que eu vou te falar passo a passo como produzir uma excelente conclusão. Seguinte, nós já estamos aqui com o desenvolvimento, né, com a estrutura do desenvolvimento.
o desenvolvimento se encaixa tanto para o 1 como para o 2, certo? Né? Além disso, eu coloquei no início o primeiro tópico, que apresenta a causa do problema, mas você sabe que você também poderia colocar a consequência, né? Isso varia de acordo com o desenvolvimento e com o seu projeto de texto. Mas que fique claro que o primeiro tópico é onde você vai colocar o seu projeto de texto, seja a causa, a consequência, o ponto positivo ou o ponto negativo. Depois disso, de apresentar o nosso projeto de texto, logo de início, né, logo de cara, no desenvolvimento, nós vamos explicar a relação da causa, né, ou da consequência, ou do ponto positivo, ou do ponto negativo, com o tema. Você vai explicar essa relação do seu projeto de texto com o tema. Não tem sentido, por exemplo, falar que a negligência do Estado é um problema que persiste, é uma causa, né, no caso, e chegar no desenvolvimento e não explicar o porquê. Por que o Estado é negligente? Por que isso? O que tem a ver isso com o tema da redação? Entende? Então você precisa explicar para o corretor a relação dos seus argumentos, né, do seu projeto de texto mesmo, com o tema da redação. Terceiro, nós vamos inserir agora o nosso repertório sociocultural. Nós vamos colocar uma alusão, uma citação, ou de um filósofo, ou de um sociólogo, certo? Ou de uma área do conhecimento, né, biologia, física, ou um filme, né, uma série. Você vai escolher. Ok? Depois disso, nós vamos também explicar a relação do repertório com o tema. Então perceba, no início, nós vamos apresentar um repertório e relacionar com nossos argumentos para validar o que a gente está dizendo para o corretor. E depois de colocar o repertório, nós vamos explicar essa relação do repertório com o tema. É bem parecido. A primeira, você vai relacionar o tema com seus argumentos e no segundo, você vai relacionar o tema, né, com o seu repertório. Depois de ter feito tudo isso, nós temos o fechamento. Só que, dessa vez, o fechamento é obrigatório, não é opcional como na introdução. Por que obrigatório? Porque se você estruturou no desenvolvimento tudo perfeito, né, explicou para o corretor a relação do seu projeto de texto com o tema, depois colocou o repertório, trouxe mais argumentos para validar o seu posicionamento e a sua tese também, então você precisa sintetizar tudo isso por meio do fechamento, né? Você precisa finalizar, colocar um desfecho para o desenvolvimento. Pronto, agora nós temos um exemplo para que você entenda como produzir uma redação do zero, estilo Enem, né? Em especial o desenvolvimento. No início eu coloquei um conectivo, porque varia muito do desenvolvimento. Se for desenvolvimento 1, provavelmente você tem que colocar aí, né, um conectivo introdutório, né? Primeiramente, primordialmente, a princípio, de início, a priori. Agora, se for o desenvolvimento 2, tem um parênteses. Você tem que ver seu projeto de texto. Se o seu projeto de texto for estruturado com causa e consequência, então no D2 você falaria da consequência, então você tem que colocar um conectivo, né, que remeta à consequência. Quais seriam? À vista disso, por conseguinte, por consequência, tranquilo? Porém, se for um projeto de texto que você estruturou com duas causas do problema, você tem que colocar um conectivo aditivo, de soma, porque são duas causas do problema. E aí você colocaria, além disso, somatizando-se a isso, ademais, outro sim, ok? Pronto. Tendo consciência disso, agora nós partimos aí para a leitura desse exemplo. Aí você vai colocar o conectivo, certo? É lícito postular que a causa ou a consequência, né, o seu projeto de texto, como eu também já havia dito, fomenta a perpetuação do impasse, uma vez que, e aí você vai argumentar. Essa argumentação é justamente a relação do tema com o projeto de texto que você trouxe, né, a causa ou a consequência. Nesse viés, introduzindo agora o repertório sociocultural. Segundo a literatura barrosiana, especificamente sobre a teologia do traste, é crucial que o indivíduo valorize as questões ignoradas pela comunidade, a fim de obter uma mudança no cenário social e, consequentemente, um avanço da nação. Entretanto, observa-se que a população brasileira, frente ao tema da redação, não dá a devida relevância, visto que, e a argumentação também, perceba que foi exatamente o que eu também já tinha dito para vocês. Primeiro, você vai relacionar o tema com o seu projeto de texto e depois você vai relacionar o tema com o repertório. Então você tem dois momentos de argumentação, o primeiro e o segundo. Enfim, vamos continuar. Ignorando esse assunto e corroborando com a teologia de Manuel de Barros. É uma progressão textual. Eu não mencionei isso na estrutura quando eu estava falando com vocês, mas também é muito legal quando você retoma alusões e coisas que você já tinha dito anteriormente. Tá, mas por que é legal fazer isso? Porque mostra uma coerência, certo? Mostra que você não está colocando palavras soltas em seu texto e que você está concordando e comprovando constantemente as coisas que você tem dito, né? Os seus argumentos no caso. E para finalizar a estrutura, nós temos o fechamento.
e aí nós colocamos um conectivo, né, de conclusão, assim, e você finaliza sintetizando suas ideias. Como eu também já tinha dito com vocês, é um fechamento obrigatório, você precisa colocar isso para resumir tudo o que você disse nessa estrutura, né, nesse desenvolvimento. Pronto, agora para finalizar, nós temos o momento chave, o mais importante, a conclusão. Vamos lá, na estrutura não tem uma regra, né, uma ordem que você precisa seguir, mas tem elementos que você precisa inserir na conclusão, e eu vou te mostrar agora. Primeiro, nós temos o agente social, quem vai resolver o problema, certo? Você pode colocar o Estado, instituições de ensino, né, como escolas, por exemplo. Você também pode colocar a família, ministérios também da educação, da saúde. Vai depender dos seus argumentos, do que você falou no decorrer do seu texto, né? Segundo, é a ação, o que esse agente vai fazer, o que precisa ser feito, né? Terceiro, como será feito, o meio, né? O modo, na verdade, como vai ser realizado isso, como vai ser efetivada essa proposta de intervenção. O quarto é a finalidade, né? Para quê? Qual é o intuito disso? Por que tem que ser feito? Além disso, nós temos também o detalhamento, é um ponto muito importante que eu vejo que muitos estudantes erram nisso, colocam uma solução muito superficial, nem detalha muito, e isso não pode acontecer. Por sinal, é um dos fatores que o corretor desconta mais pontos da sua competência 5, né, da conclusão, porque uma conclusão rasa de informações não é legal. Então, enriqueça sua conclusão, traga exemplos, mostre para o corretor como ela vai ser realizada mesmo, certo? Coloque ideias, seja criativo. E depois disso tudo, nós temos o fechamento, que é onde você vai finalizar e deixar uma mensagem final em seu texto. Vou aproveitar e trazer um exemplo aqui para a conclusão, né, para a gente finalizar esse vídeo, mas na verdade esse exemplo é uma estrutura pronta da conclusão que você pega e coloca em qualquer tema. Então eu espero que vocês gostem desse material e que vocês usem, certo, nas redações de vocês. Vamos lá. É inaceitável, portanto, que a problemática supracitada permaneça na sociedade, a fim de, a finalidade do problema, o agente social, né, como eu já havia dito também, quem vai resolver o problema, precisa a ação, o que vai ser feito. Destarte, essa medida deve ser realizada por meio de o modo, né, o meio, como será feito a proposta de intervenção e o detalhamento da proposta. Desse modo, introduzindo agora o nosso fechamento. Adotando tais atitudes, será possível alcançar uma nação ideal. Então é isso, galera. Se você ficou comigo até aqui o final do vídeo, obrigado pela atenção, de verdade mesmo. Eu espero que vocês tenham entendido como produzir uma redação do zero, estilo Enem, certo? Eu mostrei aí o passo a passo da estrutura da introdução, do desenvolvimento e também da conclusão. Trouxe alguns exemplos para esclarecer isso, né, para a gente poder aplicar na prática também, porque como eu também já tinha dito com vocês, não adianta nada você saber a teoria, né, ter o conhecimento e não saber aplicar isso na prática. Mas no geral é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficaram com alguma dúvida, falem nos comentários. Não deixem de se inscrever no canal para não perder mais nenhum outro conteúdo. Curte o vídeo também, que isso me ajuda bastante. E eu também tenho uma plataforma de correção, @guianotamil pelo Instagram. Eu corrijo redações por lá. Então, se você quiser enviar sua redação, entre em contato comigo pelo link que está aqui embaixo na descrição. É isso. Mais uma vez, obrigado pela atenção e eu te vejo no próximo vídeo.